Com grande satisfação que a TV PEN UFRJ dá início à atividade no mês de junho com a pesquisadora Andréia Reis Ferreira Torres. Intitulada Lideranças Femininas Medievais em Perspectiva Comparada, uma experiência na Universidade de Milão, nessa entrevista, Andréia abordará o estado atual de sua pesquisa de doutorado e conversará um pouco conosco sobre a sua experiência e trajetória acadêmica. Andréia possui graduação em História pela FRJ e mestrado em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada. Atualmente, ela cursa o doutorado na mesma instituição. Há tempos, Andréia é colaboradora do Programa de Estudos Medievais, PEN UFRJ, e participa de uma série de atividades de pesquisa e divulgação no âmbito do programa, como os projetos A Geografia e História, Idade Média no Cinema e, mais recentemente, a construção medieval da memória de santos venerados na cidade do Rio de Janeiro, uma análise a partir da categoria Gênero. Desde 2022, Andréia também participa da RIMEG, Rede Internacional Multidisciplinar em Estudos de Gênero. Além disso, ela é servidora da FRJ, trabalhando junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, R2, como coordenadora do Núcleo de Apoio a Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa, o NAPS, e como suplente do Conselho de Relações Internacionais da mesma instituição, da mesma universidade. Dentre seus temas de estudo, podemos destacar a espiritualidade feminina, as possibilidades de definição da ortodoxia e heterodoxia e os processos de canonização inquisitoriais no Ocidente na Idade Média Central, com destaque ao contexto itálico. Esse conjunto resulta em publicações autorais ou coletivas em periódicos, capítulos de livro e outros formatos, como catálogos, atas, blogs e materiais de redes sociais. Recentemente, Andréia foi bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, PDSE, da CAPES, atuando como pesquisadora visitante no Departamento de Estudos Históricos da Universidade dos Estudos de Milão, sob a coordenação da professora Marina Benedetti. É sobre essa vasta gama de assuntos e, sobretudo, sobre sua recente experiência internacional que conversaremos hoje com a Andréia. A proposta é que, partindo de questões formuladas pela coordenação, a entrevista tem uma duração de 40 a 60 minutos, como de costume, como de hábito, na TV PEN. Antes de passar a palavra à Andréia, eu lembro que, durante toda a entrevista, a audiência pode formular questões no chat. E, ao final, depois da rodada de questões da própria coordenação, passaremos à pesquisadora para que avalie, dependendo do tempo que nos restar, como procederá às respostas. Andréia, em nome do PEN, em nome da audiência que está conosco agora, eu agradeço imensamente a sua presença e gostaria de já começar perguntando, Eu queria te pedir, na verdade, para falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica em geral e sobre a etapa específica de doutorado que você cursa nesse momento. Tá bem. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e todas, Muito obrigada, Paulo, e aos coordenadores do PEN, professora Leila, professora Andréia, professor Pachá, por essa oportunidade. É uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. Bom, a respeito dessa primeira pergunta, sobre a minha trajetória acadêmica, ela começou lá atrás, ainda no ano de 2007, quando eu ingressei na graduação em História. Em seguida, eu dei continuidade com a pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi entre 2014 e 2016, e atualmente eu estou cursando doutorado, no qual eu ingressei em 2019. Até esse momento, da saída para o doutorado sanduíche, a minha trajetória foi toda desenvolvida, e agora continua, no Instituto de História da UFRJ, sendo que desde 2009 também ligada ao Programa de Estudos Medievais e desde 2014 aluna do Programa de Pós-Graduação em História Comparada, ambos aí da mesma instituição. Ao longo dessa trajetória, eu tive a oportunidade de ter uma atuação acadêmica assim, bem completa. Eu sempre faço questão de chamar atenção para isso, que eu acho uma coisa muito bacana. Quando eu digo completa, eu estou pensando na questão dos 3 pilares da formação de nível superior, o ensino, pesquisa e extensão. No que diz respeito ao ensino, eu tive a oportunidade de ter experiência como monitora de disciplinas de história medieval, tanto na graduação quanto no mestrado. Eu não cheguei, apesar de licenciada em História, eu não cheguei a me tornar
professora de História, né? Isso tem a ver com a minha trajetória profissional como técnica da UFRJ, que foi um cargo que eu assumi ainda durante a graduação, mas mais recentemente, né, 1 ano e meio mais ou menos, eu tenho realizado um pouco desse sonho profissional como professora voluntária num cursinho de pré-vestibular comunitário, que tem sido uma experiência muito gratificante, né, como professora de História. No âmbito da extensão, eu participei durante quase toda a formação, né, do projeto Programa de Estudos Medievais de Divulgação Científica, em diversos momentos, especificamente do projeto Idade Média no Cinema, ambos aí voltados à disseminação do conhecimento sobre a Idade Média para públicos, né, dos mais diversos, inclusive não acadêmicos. Mais recentemente, já no contexto da pandemia de Covid-19, o PEN passou a se dedicar à produção de conteúdos a serem veiculados por meio das redes sociais, né, do PEN, para dar continuidade a esse trabalho de divulgação científica, por um lado, garantindo a manutenção das atividades de extensão com o cumprimento, né, das restrições sanitárias, e, por outro, acabou iniciando também um movimento de uso, né, de novas tecnologias para as atividades de extensão. Eu tenho tido a oportunidade de participar também dessas atividades e também tem sido muito gratificante. No âmbito da pesquisa coletiva, ao longo da formação, né, como o Paulo já anunciou, eu participei como, digamos, voluntária também, né, porque já era servidora da UFRJ, mas participei das atividades de iniciação científica da minha orientadora, da professora Andréia Frazão, no projeto Geografia e História, um estudo comparado sobre a santidade, e mais recentemente, a partir de 2019, com o projeto A Construção Medieval da Memória dos Santos Venerados no Rio de Janeiro. No âmbito também da pesquisa coletiva, e aí já, né, puxando um pouco para esse caráter mais internacional, eu não posso deixar de citar o convite para participar da RIMEG, né, que é essa rede internacional multidisciplinar de estudos de gênero, que é uma reunião de pesquisadores e pesquisadoras de universidades, tanto da América Latina quanto da Europa, com esse foco, né, mais específico aí da área de estudos de gênero, que eu fiquei muito feliz com o convite, que veio do professor Marcelo Lima, e que tem vários colegas brasileiros, inclusive vários colegas do PEN, participando, também é uma felicidade grande. No âmbito da pesquisa individual, assim, eu acabei variando um pouco, né? Durante a graduação, eu elaborei uma monografia que foi intitulada O Desenvolvimento do Monacato na Galiza Centro-Medieval e as suas representações na obra geográfica Vida e Milagres de São Rosendo, né? Era uma pesquisa que tinha como objeto a relação entre bispado e monacato e a interface dessa relação com o fenômeno da santidade. No mestrado, eu mudei a temática totalmente, né? E, na verdade, voltando para aquilo que eu queria estudar desde que eu entrei no PEN, né? Eu lembro que o primeiro dia que eu entrei para o laboratório do André, eu disse que eu queria estudar mulheres e igreja na Idade Média, assim, era esse nível de formulação genérica, né? Mas, durante o mestrado, isso acabou se desenvolvendo, né? E se tornou, né, até culminar, né, na dissertação, que foi intitulada Gênero e Santidade Feminina nos Processos de Canonização e Inquisição da Península Itálica no século XIII, um estudo comparado dos casos de Clara de Assis e Guglielma de Milão. Na pesquisa do mestrado, o objeto era especificamente a santidade, né? Ou seja, eu procurei apresentar os atributos de santidade das duas mulheres, né? Clara e Guglielma, partindo, né, de uma proposta de demonstrar como que o fenômeno da santidade medieval é multifacetado, né, inclusive podendo ser analisado a partir de dois documentos aí tão diversos, né, no seu conteúdo, como são um processo de canonização e um processo inquisitorial. E, assim, apesar de ter tido como foco a santidade nesse momento, no momento da pesquisa do mestrado, eu continuei sempre sendo estimulada pela ideia do que foi o fim dessas mulheres, né? De que fim cada uma das mulheres teve, de que fim o seu culto teve, o culto de cada uma teve, né? Isso me estimulou a dar continuidade para a pesquisa, justamente para entender o que fazia com que um caso fosse legitimado pela hierarquia eclesiástica, né? Como Clara, com a canonização, e outro fosse rejeitado e mesmo condenado, como no caso da Guglielma, dos devotos da Guglielma. E daí o papel que as autoridades eclesiásticas exerciam nessa definição e como que paulatinamente vão sendo criados instrumentos de exercício de poder para estabelecer o que era legítimo e o que não era em termos de práticas e crenças religiosas ali naquele contexto, né?
falando mais especificamente da segunda metade do século XIII. E foi desse questionamento que surgiu o tema da pesquisa atual, né, da pesquisa de doutorado, que versa aí sobre a espiritualidade desenvolvida por mulheres e os limites da institucionalização das suas práticas e crenças no século XIII e início do XIV, comparando agora 4 casos, né? Então, os casos já analisados no mestrado, de Clara de Assis e Guilherme de Milão, e incluindo mais outros 2 casos, aí fazendo uma comparação com um outro recorte geográfico do que hoje a gente chamaria de sul dos Países Baixos, norte da França, e com mulheres relacionadas a um fenômeno, né, chamado pela historiografia de forma, às vezes, bastante instável, bastante variável, de beguinas, né? Essas mulheres religiosas dessa região específica. E aí, pegando 2 casos bastante paradigmáticos, né, de mulheres relacionadas com essa categoria, que são Marie Doigny e Marguerite Porret. Na pesquisa, a gente defende que, então, essas 4 mulheres, né, tiveram as suas memórias construídas como figuras de liderança espiritual, né, ou seja, elas ganharam um papel de destaque ao desenvolver uma espiritualidade própria e vista por outros como ideal, né, embora não fossem membros do corpo clerical, e que essas lideranças tiveram um impacto nas dinâmicas sociais entre leigos e eclesiásticos no período, né, que a gente trabalha. Então, a questão de pesquisa propriamente é qual a relação entre o protagonismo religioso feminino e a construção institucional dos limites entre ortodoxia e heresia como estratégias para a espiritualidade leiga do período. E aí, para responder essa questão, a gente tem focado a abordagem nas relações institucionais de poder, né, estabelecidas entre as mulheres e as suas comunidades, quando tem comunidade, e as autoridades com as quais elas dialogavam, em particular, autoridades eclesiásticas. Essas relações, então, elas são o nosso eixo de comparação, né, na análise das fontes, a partir da definição de um conjunto de ações que, por assim dizer, dão um significado às relações, né? As ações são reconhecer, criticar, apoiar, controlar e reprimir. Então, é um trabalho de sistematizar a partir das fontes, né, quem reconhece essas mulheres e a quem elas reconhecem, quem elas criticam e por quem elas são criticadas e assim por diante. O objetivo final, então, é criar um perfil desses relacionamentos e testar a hipótese de que o fim que cada uma das mulheres teve pode ser explicado mais pelo tipo de relacionamento institucional que elas tiveram, né, com a hierarquia eclesiástica, do que propriamente com o conteúdo daquilo que elas propuseram em termos de práticas e crenças religiosas, né? Em resumo, é nesse ponto que eu estou. Excelente, André, excelente. Gostei muito da tua apresentação. E aí me parece que essa pesquisa doutoral que você, em parte, submete ao pleito de concorrer a uma bolsa de doutorado de sanduíche no exterior. E aí a gente parte para a segunda questão, né? Como é que foi para você organizar, enfim, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre a questão burocrática, acho que acadêmica no sentido mais amplo, né? de adesão a esse projeto de doutorado de sanduíche no exterior, também no contexto tão específico que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Enfim, de, sei lá, pós-pandêmico, se é que é pós-pandêmico, mas, enfim, de recuperação das atividades. Sim. Né? Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Tá bem. Bom, em relação à preparação acadêmica, né, vou começar por essa que eu acho que é um pouco mais simples, eu acredito que tenham sido 2 os principais elementos, né? Em primeiro lugar, a escolha e o contato com a co-orientadora no exterior, né? E o outro, a elaboração do projeto a ser desenvolvido durante o estágio no exterior, né? Porque, obviamente, como você bem introduziu, Paulo, tem a ver com o projeto como um todo, mas era preciso elaborar um projeto específico para o que eu ia fazer, né, lá durante o estágio doutoral. Com relação à orientadora, a escolha foi pela professora Marina Benedetti, que é professora titular de História do Cristianismo da Universidade de Milão, e foi uma escolha, assim, até um pouco natural, né, uma vez que ela é a maior especialista em um dos casos que eu estudo, né, que é o caso do processo inquisitorial contra os devotos da Gulielma. A professora, ela lançou, inclusive, em 1999, a edição crítica da fonte, né, da
fonte do processo inquisitorial e fez um estudo a partir dele também. E a partir desse trabalho ela dedicou boa parte aí da sua formação, né, da sua trajetória acadêmica ao estudo das heresias medievais e da Inquisição, que são temáticas aí que vão interessar a nossa pesquisa, tanto pelo caso da Gulielma quanto pelo caso da Marguerite Porret, que é um outro caso de identificação como herética, né? E ela também tem estudado de forma mais ampla a história das mulheres medievais atuantes em grupos acusados de heresia. Ela também trabalhou com temáticas relativas às ordens mendicantes, que é uma coisa que tangencia a nossa pesquisa com relação, sobretudo, aos escritos sobre Clara, de Clara e sobre Clara, né? Além da questão, né, por um lado, tem essa questão da concentração temática, né, dos trabalhos realmente que essa professora tem desenvolvido, mas, por outro lado, também é interessante que a escolha do co-orientador leve em consideração a questão da parceria internacional por ela mesma, né? Então, a minha orientadora, a professora Andréa Frazão, já tinha uma relação de pesquisa consolidada com a professora Marina, que já veio ao Brasil e que mantém também contato e parceria com outros pesquisadores brasileiros, né? Em particular com o professor Igor Salomão, da Federal do Rio Grande do Sul. Também vale mencionar, né, que o Tiago Porto, o professor Tiago Porto, também fez doutorado de sanduíche com ela anos antes, né? Então, assim, pode-se dizer que o meu estágio doutoral foi, né, para além da minha própria pesquisa, foi também mais um passo na consolidação dessa parceria internacional, que já era uma parceria mais antiga. Com relação ao projeto, e aí, né, acabo já entrando um pouquinho na parte burocrática, ele teve que seguir um modelo exigido pela CAPES, né, para concessão de bolsas desse tipo, de doutorado de sanduíche, incluindo itens mais tradicionais dos nossos projetos na área de história e outros um pouco mais específicos. O projeto continha, né, então, como itens introdutórios, uma descrição da trajetória acadêmica, da trajetória profissional também, no caso, né, caso tivesse, caso a pessoa tenha. Em seguida, o título, a descrição do projeto, uma justificativa para a escolha da instituição no exterior e do co-orientador, né, que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, né, do porquê, como você justifica a escolha desse orientador no exterior. A apresentação do problema de pesquisa, a defesa de uma relevância da proposta de pesquisa, a apresentação do referencial teórico, metodologia, pede para falar sobre a infraestrutura disponibilizada pela instituição no exterior, que é uma parte um pouquinho mais desafiadora, né? Porque, na verdade, o que se tem é uma expectativa de infraestrutura, né? Que a gente ainda não conhece antes de ir, mas, enfim, é como dizer o motivo pelo qual você quer estar naquela universidade, né? Depois, a definição dos objetivos geral específicos, um cronograma relacionando metas e ações para o cumprimento de cada uma das metas dentro do tempo, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem sido replicada em várias iniciativas da CAPES, a ideia de planejamento estratégico que acabou sendo embutida mesmo aqui, né, num projeto individual de proposta como candidato à bolsa. Um outro elemento do projeto são os produtos esperados, né? E aí, como produtos, talvez, né, com certeza outras áreas têm outras possibilidades. Para nós, são mesmo produtos bibliográficos, né? Ou seja, a expectativa de publicações a partir da pesquisa feita no exterior. Além disso, no projeto deve-se apresentar a originalidade da pesquisa, o potencial de multiplicação, a contribuição para a internacionalização da ciência brasileira e os resultados esperados. Esse último conjunto aí é um pouco mais específico, né? É um tipo de exigência que a gente não tem quando faz um projeto, por exemplo, para seleção de mestrado ou doutorado, por exemplo, mas que tem a ver com as diretrizes da CAPES para justificar o uso de recursos com esse tipo de bolsa. E, enfim, é um conjunto de informações que a gente vai relacionando mesmo, né, com a pesquisa, com a forma como a gente vê a pesquisa, com as nossas próprias motivações para fazer a pesquisa. Acaba sendo, apesar de um pouco desafiador no início, acaba sendo um exercício interessante pensar nessas questões. Aí, já entrando na parte mais, né, puramente burocrática, além do projeto de pesquisa, foi necessário apresentar documentos, né, mais gerais, como identidade, curriculares, histórico, uma carta do orientador brasileiro com a anuência do programa de pós-graduação, carta de aceite da co-orientadora no exterior e o comprovante de proficiência, que atualmente tem que ser mesmo um certificado, né, uma certificação de proficiência, não basta mais a declaração do professor no exterior, como era antes, até 2017, se eu não me engano.
Mas como uma brecha, assim como uma facilitação, mais ou menos, tem a possibilidade de ser proficiência em inglês para qualquer país, né, desde que o orientador aceite. Então, acabou sendo a minha opção, né? No momento da inscrição, eu ainda não tinha proficiência suficiente em italiano, eu acabei optando pela certificação em inglês, né? Tem mais um documento que não deve ser entregue no momento da inscrição, mas é exigido antes da carta de concessão, que é o visto, né? As pessoas precisam de um visto para ir para o exterior. Além disso, em termos de burocracia, né, é interessante explicar que o procedimento, né, e aí isso vai ter a ver muito com o que o professor Paulo falou em termos do contexto, né? O procedimento para a participação do PDSE, ele inicia com o lançamento de um edital, né? O edital CAPES PDSE, que em geral é lançado anualmente, né, na metade final de cada ano, mas no meu caso foi um pouco diferente, né? Foi um pouco mais complicado. O edital esperado para o final do ano de 2019 não foi lançado, né? Naquele momento assim, não houve muito uma justificativa formal para isso, ou pelo menos eu não tomei conhecimento, mas é significativo que naquele momento foi um período de restrição orçamentária que atingiu as bolsas da CAPES, né? E ocasionou ou corte ou adiamento no empenho de recursos. Daí, com o início de 2020, veio a pandemia e isso ocasionou uma pausa também, né? Fez com que houvesse aí uma pausa nas ações de internacionalização da CAPES e somente em outubro de 2020 que foi, finalmente lançado o edital, oferecendo aí bolsas que deveriam começar entre julho e setembro de 2021. Eu selecionei o mês de setembro, que é quando começam as atividades acadêmicas na Europa, né? Então, é importante dar atenção a isso também, né? Quando a gente escolhe o país de destino, a gente tem que ter uma ideia do calendário acadêmico de lá. Na Europa, julho e agosto são meses de férias de verão, então você pode acabar perdendo alguma coisa, lógico, né? As bibliotecas, os arquivos estão abertos, mas pode perder a oportunidade de fazer uma disciplina, de assistir a seminários, palestras, e até ter alguma dificuldade com o orientador, né? Porque ele pode estar de férias. Então, eu escolhi setembro, mas acabei tendo que adiar em um mês, porque em setembro eu ainda não estaria com as minhas 2 doses da vacina contra a Covid, que era uma exigência, né, tanto das companhias aéreas quanto das instituições na Itália. E, assim, as instituições na Itália, assim, a Itália, de um modo geral, o governo italiano, pelo menos o milanês, né, é muito, muito rigoroso com relação a isso, tanto com a vacina quanto com o uso de máscara. Enfim, o processo de preparação foi longo, foi trabalhoso, foi muito atravessado, né, por essas questões de um contexto aí bastante complicado que a gente está vivendo nos últimos anos, tanto no que diz respeito a questões de orçamento público, quanto na questão em particular da pandemia, mas no final deu tudo certo. Excelente. André, uma curiosidade, tinha alguma restrição em relação ao tipo de vacina? Isso, assim, Restrição a marca? Há uma marca Não. específica de vacina? Assim, na verdade, tinha um conjunto de 4 vacinas que eles aceitavam, né? Não sei se eu vou lembrar agora todas. Eram AstraZeneca, que era a que eu tinha tomado, Pfizer, Moderna e mais uma. A Coronavac não estava incluída. No momento que eu fui, pelo menos, ela não estava incluída. Depois eu até fiquei acompanhando isso por um tempo, porque era a vacina que minha mãe tinha tomado, e eu tinha expectativa de que meus pais pudessem me visitar em algum momento, mas acabou que a Itália, ela nunca chegou, o tempo que eu fiquei lá, a Itália nunca chegou a abrir para turistas brasileiros. Né? Eu só consegui ir porque eu entrava no caso de pessoa que estava indo por um motivo específico, que no caso era um motivo de estudo. Mas, assim, meus pais e até uma amiga também que tinha combinado de ir lá me visitar, nunca puderam ir porque a Itália estava fechada para brasileiros. Caramba, situação, né? E claro, eu acho que também a partir disso é que a gente parte para a terceira questão, que tem a ver com a avaliação, claro, feita à luz desse contexto, mas para além dele, né? Do panorama universitário europeu, pelo que você pôde conhecer, pelo que já conheci e tudo mais, e aí especificamente o panorama italiano, né? Como ele se abre, na sua visão, para pesquisadores brasileiros, aí especificando mais. Né? Sim, sim. Bom, assim, eu acho que eu já comentei, assim, todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, eu falei isso, né? Assim, eu tive uma experiência realmente muito positiva mesmo, e em grande medida por isso, né? Eu encontrei um panorama muito interessante para pesquisadores brasileiros e eu acho que, assim, até numa via de mão dupla, eu diria, né? Por um lado, há muitas oportunidades de aprender, né,
da produção deles, ou seja, muita oportunidade de acessar tanto fontes quanto uma bibliografia que, às vezes, a gente aqui não tem acesso no Brasil. Por outro lado, há uma oportunidade também que eu vejo de compartilhar, né, em termos de temáticas estudadas, como também em termos de metodologia, de perspectivas teóricas. Né? Em termos das temáticas de pesquisa em história medieval, eu tive a oportunidade de participar de uma série de eventos acadêmicos, né, em que se tratou, sobretudo, de questões relativas ao exercício do poder, né, à política, em particular a política comunal, né, muito cara, né, ao contexto ali da Península Itálica, sobretudo ao norte da Itália, questões de parentesco, de religiosidade, em particular a religiosidade franciscana, história das mulheres na Idade Média, questões conceituais relacionadas à relação entre público e privado na Idade Média. Tive também a oportunidade de participar de eventos de outros recortes temporais, como um seminário de História Moderna, onde eu vi muitas discussões teóricas, principalmente relacionadas às histórias conectadas, à história ambiental, história das emoções. Eu assisti também a trabalhos referentes a fontes e metodologias, né, inclusive na linha das chamadas Digital Humanities, muitos trabalhos sobre tratamento de fontes, filologia, diplomática, né, que é uma coisa muito característica da historiografia italiana, né? Voltando, então, nessa questão da possibilidade das trocas, né, em termos de método e teoria. Eu digo isso porque eu acho que foi onde eu observei as maiores diferenças, né? E eu acredito que não seja o caso de dizer, enfim, quem faz certo, quem faz errado, mas de pensar mesmo no intercâmbio dessas perspectivas, né? Então, por exemplo, em muitos casos é possível pensar, e a gente até ontem no laboratório com a Andréia estava discutindo isso, né? Um olhar sobre a fonte que eu diria que na pesquisa italiana é muito mais no sentido de desvendar, né, a fonte, e no nosso é muito mais de questionar, né? Eu definiria dessa forma. A fonte ela recebe um tratamento nas pesquisas italianas e até ocupa um lugar na pesquisa que é um pouco diferente do que é para nós, e eu acredito que isso tenha um pouco a ver com a questão mesmo do acesso. Né? Assim, um trabalho historiográfico na Europa ele pode ser um trabalho de descoberta e apresentação de uma fonte inédita, por exemplo. Enquanto nós, que em geral pesquisamos fontes mais trabalhadas, né, transcritas, editadas, às vezes até traduzidas, nós focamos mais nas perguntas que podem ser feitas a esse documento. Outra questão que me chamou a atenção, que aí é uma coisa bem particular da minha pesquisa, né, enfim, da pesquisa de tantos colegas aqui, que é referente à questão do par teórico, história das mulheres e estudos de gênero, né? Enquanto no Brasil se segue uma linha mais anglo-saxã, né, que entende a adoção da categoria gênero na produção acadêmica como passível de conferir um caráter mais científico, enfim, por pensar na ideia de uma construção social, de inclusive questionar essa noção monolítica da categoria mulher, algumas pesquisadoras italianas, né, consideram que a história das mulheres já cumpre esse papel e que gênero, como conceito, denota um posicionamento político assim, muito marcado, visto por algumas como um pouco inadequado aí ao debate científico. Outro potencial para troca de perspectivas no que diz respeito também ao ensino de história medieval. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas disciplinas e observei assim, uma diferença muito significativa em relação à realidade que eu vivencio, né, como aluna da UFRJ. E aí eu estou falando em particular da Itália, né? Mesmo nas disciplinas da pós-graduação, há um modelo assim, de aula mais tradicional, né? De transmissão mesmo de conteúdo, assim, até com uma separação física, né, entre o docente e os discentes, apesar de haver um estímulo a que eles façam perguntas em aula e tudo. Isso é interessante, por um lado, porque, enfim, se pensa numa preparação continuada do aluno, né, sempre ali em contato com aquele conteúdo mais amplo de história medieval, mas eu acho que perde um pouco no sentido dessa habilidade do debate, né, que acaba sendo para a gente o que caracteriza as disciplinas da pós-graduação. No caso da França, ao contrário, eu já encontrei um modelo mais parecido com o nosso, né? Enfim, disciplinas em formato de seminário, com discussão coletiva de textos, até a mesa, né? Assim, as salas já são com uma mesa assim, em formato de conferência, né? De mesa de conferência. Uma outra coisa que me chamou a atenção no caso da Itália foi um espaço bem menor para a apresentação de trabalhos por parte dos discentes, né? Mesmo no caso dos alunos de doutorado.
os seminários, né? Os seminários de pesquisa são muito frequentes, é até difícil acompanhar a agenda de atividades acadêmicas, assim, mesmo durante a pandemia, né? O tempo que eu estive lá, esteve o tempo em pandemia, mas mesmo assim eram muitas atividades, e são encontros que contam sempre com a participação de docentes vindos de diferentes universidades da Itália, né? De várias universidades de várias regiões da Itália, o que cria aí, né, uma oportunidade de ter contato com uma gama muito ampla de temas de pesquisa, mas que deixa o discente sempre numa posição mais de audiência, né, não dando muita chance para que eles mesmos apresentem as suas pesquisas. O que no Brasil é o oposto, né? Nós aqui, desde a graduação, temos sempre muito espaço para apresentar nossas pesquisas, para debater os nossos temas, enfim, eu acho isso uma coisa nossa muito, muito legal. Com relação à recepção propriamente, né? Eu realmente só tenho coisas boas a dizer, assim, os pesquisadores e os técnicos das universidades e dos arquivos que eu visitei foram sempre muito, muito acolhedores, muito gentis, sempre disponíveis para tudo que eu precisasse. Eles tinham um interesse muito grande em saber, né, sobre a minha pesquisa, sobre a minha trajetória. Lógico, às vezes, em alguns casos particulares, era um interesse que beirava a curiosidade, né? Assim, de ver mesmo alguma coisa de um pouco exótico numa brasileira que estuda a espiritualidade feminina medieval, mas, em geral, era um interesse legítimo de pesquisa e uma grande disponibilidade para troca. Né? Eu estou falando em particular da Itália, que foi onde eu fiz a maior parte da pesquisa, e, enfim, onde eu conheci a maior parte das pessoas, mas nesse ponto da receptividade, eu posso dizer o mesmo também da Bélgica e da França, né? Que foram países que eu fui visitar arquivos, bibliotecas, também me reuni com pesquisadores. Essa parte da receptividade, do contato com os acadêmicos foi realmente muito positiva. Aí, num outro ponto, né, a respeito de ser um pesquisador que está lá, eu tenho um ponto de crítica, né, mas que talvez seja uma crítica muito particular da minha forma de ver as coisas por causa da minha atuação profissional aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, como técnica na UFRJ, eu lido com questões de internacionalização do ensino de pós-graduação. Eu observei, então, a questão do meu status na universidade, né? Onde eu era visiting scholar. Parece chique, né? Dá um senso assim de maturidade, né? Eu não sou mais aluna, agora eu sou visiting scholar. Mas assim, a verdade é que é uma categoria bastante genérica que acaba significando assim uma quase absoluta falta de vínculo institucional com a universidade estrangeira, sabe? Como eu disse antes, eu tinha um amplo acesso, né? Para pesquisa, acesso aos arquivos, às credenciais e tudo, mas os meus colegas doutorandos lá, eles tinham um acesso maior, né? Então, assim, as disciplinas e seminários dos quais eu participei, por exemplo, foram todos na base de convites diretos dos professores responsáveis, né? Não houve um registro disso. E isso poderia criar algum problema para um futuro aproveitamento de créditos no meu histórico aqui, né? Caso fosse do meu interesse ou caso fosse uma exigência do meu programa de pós-graduação. Enfim, a CAPES ela tem feito um estímulo, né, por meio de outros programas de internacionalização para que haja uma formalização das parcerias internacionais prévia às ações de mobilidade, e acabou que por meio dessa experiência eu entendi melhor um pouco a proposta da CAPES e tendo a concordar, né? Acho que uma formalização da parceria entre as instituições garantiria um vínculo mais claro do estudante em mobilidade. Mas, enfim, como eu disse, é uma crítica bem pontual, bem relativa ao caso do bolsista de doutorado de sanduíche, que é um aluno, né? E bem atravessada aí por uma percepção minha como técnica em educação. Mas, no geral, o cenário é um cenário de muitas possibilidades de desenvolvimento para o pesquisador brasileiro em mobilidade e de muito compartilhamento com os pesquisadores europeus, sem dúvida. Andréia, deixa eu te perguntar, na sua fala eu percebi que você citou 3 ambientes acadêmicos específicos, né? O italiano, claro, que foi o tema da pergunta, o francês também, você já apresentou umas comparações, né, da situação que se apresentava lá até em termos de organização da atividade e tudo mais, e o contexto belga, nesse caso, tem alguma especificidade? Ele é mais próximo do modelo francês, do modelo italiano? Na Bélgica, assim, eu tive a reunião, né, com os pesquisadores, e aí depois eu posso falar melhor disso, mas, assim, eu acabei não tendo nenhuma experiência efetivamente acadêmica, assim, de participar de seminário, nem de disciplina, porque eu cometi um erro com relação à Bélgica, eu não sabia disso. Aliás, até lembrei de você em várias ocasiões a questão do calendário, dos calendários litúrgicos, né? Eles não são todos padronizados na Europa, né? Existem algumas datas que ainda variam.
e a data do carnaval, ela varia, né? Ela varia dentro da Itália, ela varia dentro da Bélgica. E a viagem que eu marquei, né, ela calhou de ser carnaval em uma parte, né? Eles têm uma data de carnaval na Valônia, uma data de carnaval em Flandres, e a data que eu marquei era justamente carnaval, né, naquele período. Então, a universidade estava fechada, eu consegui me reunir com os professores por Zoom, né, consegui visitar algumas bibliotecas, mas assim não consegui efetivamente fazer nenhuma disciplina, nenhum seminário, não consegui participar de nenhum evento por conta disso. Caramba, é difícil para a gente imaginar isso no dia a dia mesmo, né? Agora, a questão do comparativismo, você viu presente lá, enfim, existe espaço para a perspectiva comparada nesses 3 ambientes? Desculpa, eu não ouvi, Paulo, na questão de quê? Do comparativismo. Se existe espaço nesse ambiente muito rico de evento, acompanhamento de disciplinas, seminários, se fala em comparação, enfim, se isso está na boca do povo, digamos assim. Assim, vi algumas opiniões até um pouco divergentes, né? Eu acho que o debate que eu tive mais possibilidade de avaliar isso foi naquele seminário que eu mencionei de História Moderna, né, em que teve uma professora que apresentou sobre as histórias conectadas. Ali começou um debate muito, muito amplo, né, sobre isso, sobre o comparativismo, sobre o papel do comparativismo na história. Eu lembrei muito da disciplina do professor Paulo Pachá, que a gente fez sobre história global, porque também começou um debate sobre isso. Mas, assim, em geral, ali as posições foram mais de defesa de uma história comparada mais tradicional, né? Então, aquela comparação mesmo entre países, ainda verificando realmente uma tendência que a gente aqui discute bastante, né? Que é essa coisa de você comparar histórias nacionais. E uma coisa que me chamou muito a atenção, pensando aí nas disciplinas do professor Paulo Pachá, nenhum questionamento, que era uma coisa que a gente discutiu muito na disciplina, né? A gente viu em todos os textos, que era uma crítica ao eurocentrismo, né? Talvez por motivos óbvios, né? Eu estava num evento na Europa e eles em momento nenhum se preocuparam com isso, nem em momento nenhum se preocuparam com o debate sobre o conceito de modernidade, né? Que seria até uma coisa ali a se pensar. Com relação à comparação propriamente que eu faço, né? Eu recebi críticas e elogios, né? Teve um professor muito tradicional da Universidade de Milão, o professor Giovanni Grado Mello, que considerava a comparação muito desafiadora, se não impossível, né? Entre o caso italiano e o caso dos Países Baixos. Já o professor belga da Universidade de Ghent, com quem eu conversei, ele chegou a me falar assim, não, a comparação é óbvia. Para ele, a comparação era óbvia e era interessante que eu estivesse estudando as particularidades de cada um dos 2 casos. Então, assim, dá para ver que tanto em termos teóricos quanto em termos do que eles entendem como objeto de uma comparação, assim, é bastante variado, né? É um espaço que eu acho que qualquer pesquisador do nosso programa, né, teria muito a se beneficiar da discussão e mais ainda, assim, acho que teria muito a contribuir, porque eles não têm lá, assim, pelo menos eu não vi, nenhum espaço em que tivesse uma reflexão muito sistematizada a respeito do que é o comparativismo na história. Bom saber, né? Acho que a nossa audiência, enfim, quem nos ouve, os nossos colegas, acho que ficaram muito satisfeitos, até porque eu acho que reforça uma impressão, Andréia, que a gente acompanha na fala de outros pesquisadores até que já se apresentaram aqui na TV PEN e outros canais de YouTube, outras redes que estão disponíveis, sobretudo desde 2020, né? Eu acho que é legal a sua fala no sentido de reforçar a valorização do aspecto comparativo, em que pesem suas muitas possibilidades, né? E as dificuldades que elas trazem, os desafios que se apresentam quando você resolve comparar. Mas é interessante perceber isso de fato pela perspectiva de alguém que visitou e, claro, que nesse caso a comparação pode gerar reações muito diferentes, né? Muito variadas lá mesmo, quando se apresenta para um europeu. Última pergunta proposta para a gente, tem um quê, convenhamos, né, de quase que uma questão de banca, mas nem se trata disso, né? Um exercício livre mesmo. Bem ou mal, você já tem falado a respeito disso, né? Sobretudo na última questão, você acho que já foi introduzindo temas que têm a ver com essa 4ª questão específica, mas se é possível apresentar para a gente esse balanço, né? O balanço dos benefícios
já passado alguns meses, né, da experiência, que você enxerga que trouxe de positivo essa experiência para você? Sim. Sim, eu acredito que os benefícios eles foram múltiplos, né? Assim, agora passado, como você disse, né, passado esse tempo, é possível ver com mais clareza, e aí eu focaria, assim, eu apontaria três principais benefícios, né? O primeiro deles foi o acesso, né, aos arquivos e às bibliotecas. O segundo foi o contato, esse contato com os especialistas, né, especialistas nos meus temas. E, em terceiro lugar, essa possibilidade também de acessar um acervo histórico e cultural muito, muito rico, né? No que diz respeito ao acesso aos arquivos e às bibliotecas, eu confesso que assim, chegou por vezes a ser um pouco desconcertante, né? O volume de material disponível para consulta, tanto física quanto digital, né? A partir de visitas, né, aos arquivos, às bibliotecas e das credenciais digitais da universidade, que me permitiam acesso remoto também a uma infinidade de bases de periódicos e bibliotecas na Europa e nos Estados Unidos. A biblioteca física, né, que eu frequentei mais, foi mesmo a biblioteca lá do Departamento de História da Universidade de Milão, que era meio que meu local de trabalho, né? Mas eu também tive a oportunidade de visitar as bibliotecas do direito, da filosofia, da ciência política, ali mesmo na Universidade de Milão. E nesse conjunto de bibliotecas eu encontrei basicamente todas as referências de livros físicos que eu tinha no meu levantamento, mas que eu ainda não tinha tido acesso, sobretudo para os casos de Clara e Guglielmo, né, que são os dois casos italianos. Ainda em Milão, eu tive a oportunidade de visitar as bibliotecas da Universidade Católica, de lá, também muito boa, a Biblioteca Franciscana e a Biblioteca Sormani, que é como uma biblioteca pública da cidade, né? É muito completa, assim, com alguns livros muito antigos e muito interessante, assim, um espaço público de compartilhamento de cultura, sabe? Muito, muito frequentado pelos moradores da cidade, muito legal. Em termos de arquivos, em Milão mesmo, eu tive acesso à Biblioteca Ambrosiana, que é onde está o original do processo inquisitorial contra os devotos da Guglielma, o arquivo da cidade, onde eu encontrei uma série de documentos da Abadia de Chiaravalle, né, que é a abadia cisterciense da cidade de Milão, que tem uma relação ali com o culto a Guglielmo. De modo virtual, tive acesso à Biblioteca do Capítulo de Santo Ambrósio, que é onde guardam um conjunto de manuscritos das cartas de Clara de Assis. Ainda na Itália, eu fui também à Biblioteca Nacional de Florença, onde eu tive acesso a um códex, né, que reúne vários manuscritos medievais de fontes sobre Clara, como o processo de canonização, a primeira geografia, algumas cartas papais. Em Roma, eu fui recebida pelo Frei Gilberto, né, um pesquisador amigo do nosso colega Vitor Camacho, aí agradeço o contato do Vitor, que me deu acesso à excelente biblioteca da Universidade Pontifícia Antoniana. Já na França, eu visitei a biblioteca da École Nationale de Chartres para consultar uma primeira edição feita pela Romana Guarnieri do livro da Marguerite Corrette, né? Também fui ao Arquivo Nacional da França consultar o original do processo de inquisição contra Marguerite, e com acesso remoto também à mediateca da cidade de Valenciennes para consultar um dos manuscritos do livro da Marguerite. Na Bélgica, eu visitei a Biblioteca Real, em Bruxelas, né, onde estão alguns dos manuscritos, né, são muitos manuscritos da vida da Marie Doigny, mas lá tem alguns deles. E a Biblioteca da Universidade de Liege, onde eu acabei tendo acesso a edições da vida da Marie, que eu ainda não tinha tido acesso. E é uma bibliografia bastante específica sobre a vida religiosa feminina ali daquela região disso, né? Foi uma experiência muito encantadora, eu diria, né? Eu nunca tinha ido a um arquivo antes e descobri os caminhos, os procedimentos para acessar esses documentos e mesmo, né? Eu conversei muito disso com a Andréa, ela me deu muitas orientações com relação a isso, né? Como desenvolver o olhar para, né? Para ver esses documentos, os elementos físicos, os materiais, as marcações, os destaques que são feitos no texto pelos redatores, né, no original, enfim, eu considero que foi um conjunto de competências a mais que eu adquiri por meio dessa oportunidade no exterior. Com relação ao segundo ponto, né, que é o contato com os pesquisadores.
eu vejo esse contato como um benefício duplo para a pesquisa, né? Por um lado, você tem a possibilidade de estabelecimento de parcerias, que é algo que beneficia não só a minha própria pesquisa, né, mas o grupo como um todo. Por exemplo, a professora Lídia Zanetti, com quem eu estabeleci contato na Universidade de Milão, participou recentemente de uma atividade do PEN. Eu ainda passei para ela o contato da professora Rosiane Rigas, né, porque eu acho que é uma grande possibilidade de diálogo entre as pesquisas das duas. Na Itália, além da professora Marina, que foi minha orientadora, e da professora Lídia, eu também fiz contato com as professoras Ana Benvenuti, da Universidade de Florença, que é uma especialista em vida religiosa feminina na Itália, com a professora Irene Bueno, da Universidade de Bolonha, que é uma especialista em Inquisição medieval. Eu tive também a oportunidade de participar do encontro da Sociedade Internacional de Estudos Franciscanos em Assis, né, onde eu conheci o professor Giovanni Grado Merlo, que é uma lenda, né, nos estudos de heresias medievais e nos estudos franciscanos, e o professor Marco Bartoli, que é um especialista em Clara de Assis. Recentemente, inclusive, eu tive a honra de ser convidada pela professora Marina para me associar a esse grupo, né? Falando especificamente da professora Marina, eu realmente só tenho a agradecer, né? Ela me recebeu muito bem, ela fez de tudo para garantir o meu acesso às bibliotecas, aos arquivos, a outros pesquisadores italianos. Ela se disponibilizou a realizar reuniões de pesquisa semanais comigo, que assim, foram muito, muito enriquecedoras para a minha pesquisa. E ela ainda me convidou para dar uma aula na sua disciplina de História do Cristianismo na Universidade de Milão, que foi uma experiência muito significativa para mim, né? Ela ainda me levava para vários concertos, né, e outras atividades culturais e gastronômicas, enfim, além de uma pesquisadora brilhante, ela também é a anfitriã perfeita, né? Foi uma experiência muito bacana. Na França, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Sylvain Piron, que me recebeu na École des Hautes Études en Sciences Sociales, e me convidou para assistir a uma sessão do seu seminário sobre espiritualidade mística na Idade Média, né? E foi, enfim, um debate muito, muito interessante para mim, com todos os alunos dele. E depois ele ainda conversou longamente comigo sobre as pesquisas mais recentes sobre a Marguerite Porret, e muito gentilmente também se disponibilizou para me receber futuramente para um pós-doc. Né? Na Bélgica, eu tive a oportunidade de conversar com a professora arquivista Marie-Elisabeth Renaud, que é da Universidade de Liege, e com o professor Stephen van der Putten, que é da Universidade de Ghent, ambos especialistas ali em religiosidade feminina medieval e do início do período moderno na região dos Países Baixos. As reuniões com esses professores foram muito, muito significativas, assim, muito importantes para a minha compreensão, sobretudo, de elementos contextuais daquele recorte geográfico ali, né? Até porque eu tinha menos contato até aquele momento com aquele recorte do que com o italiano, né, que eu já vinha estudando desde o mestrado. É interessante isso porque, né, é óbvio, eu já tinha contato com a produção desses pesquisadores, em grande medida eu já tinha acesso ao que eles poderiam me ensinar, digamos assim, mas tem algo de muito interessante do que se pode, né, aprender numa conversa, inclusive com a possibilidade de fazer perguntas diretas, né, assim, sobre questões que talvez não tivessem ali no horizonte deles quando eles estavam escrevendo, mas sobre as quais eles têm o que dizer. Né? No meu caso específico, foi uma pergunta sobre a abrangência do poder papal naquela região, né? Que é uma das principais particularidades da minha comparação ali com os casos italianos. O professor Van der Putten também me convidou para uma futura experiência de pós-doc, se disponibilizou, inclusive, a me ajudar com questões de financiamento de pesquisa na Europa, assim, uma pessoa muito, muito gentil, muito receptiva. E ele demonstrou interesse também nesse contato futuro, né, em agregar a minha pesquisa, agregar a pesquisa brasileira, né, enfim, eu falei longamente do PEN, falei longamente da pesquisa da Andrea, em agregar, né, essa parceria a uma parceria que ele já tem estabelecida com uma professora na Alemanha, porque ambos consideram importante a inclusão de pesquisadores de fora do ambiente europeu, né, enfim, como eu disse antes, o contato com os pesquisadores trouxe muitos benefícios, assim, em termos de conteúdo mesmo da pesquisa e em termos de possibilidade de parceria internacional. Por fim, quanto ao acesso ao acervo histórico, né, histórico, artístico, arquitetônico dos locais, por um lado, ter a oportunidade de visitar os locais históricos da própria pesquisa trouxe uma série de percepções que antes eu não tinha tido, né? Então, como a relação entre as cidades em que essas mulheres viviam e as instituições com as quais elas tinham contato ou em que atuavam, enfim, instituições que as acolheram, que as rejeitaram, que estão lá até hoje, né? Enfim, essa outra questão interessante que é
verificar a preservação, a sobrevivência desses lugares ou a sua transformação no tempo. Por exemplo, a abadia cisterciense de Villers, na Bélgica, ela foi, né, ali do século XII, muito pujante até o século XVIII, mas hoje só tem ruínas. A abadia de Chiaravalle, em Milão, muito menor, muito mais simples, né, também do século XII, permanece lá até hoje, assim, em grande atividade, vivamente integrada à sociedade milanesa, assim, as pessoas que moram lá visitam muito o mosteiro, fazem diversas atividades, tem vários eventos, enfim, é muito interessante. A questão da sobrevivência da memória também é muito interessante, né? No caso de Oigny, por exemplo, tem uma igreja, uma capela e várias referências ao longo da vila, né? Que não chega nem a ser uma cidade, é uma vila, dedicadas a Marie d'Oigny, que é uma santa que nem canonizada foi, mas ainda recebe um culto público muito vivo, né? A visita aos Begnários na cidade de Belgos também foi assim muito marcante, foi assim, devo dizer, emocionante, né? Ver locais tão preservados e que continuam reproduzindo essa memória de ser uma instituição autogerida por mulheres que sobreviveu durante séculos e séculos. Enfim, além desses locais históricos mais diretamente relacionados à pesquisa, o tempo no exterior também permitiu conhecer mais sobre o período que nós estudamos, assim, né, de modo geral, pelo contato com esse patrimônio artístico, arquitetônico, arqueológico, com a possibilidade de visitar uma infinidade de igrejas, mosteiros, cidades medievais que são, né, meio que museus a céu aberto, tipo Siena, né? A possibilidade também de visitar locais históricos que misturam reminiscências de vários recortes temporais, como o caso da Sicília. Eu ainda dei a sorte de ir para a Itália durante as comemorações do 7º centenário da morte do Dante Alighieri, que é um personagem medieval, né, caro aí a várias disciplinas. Então, tive muito contato com essa história, com como os italianos celebram e preservam essa história. Enfim, eu poderia ficar falando dessa parte, né, do acesso aos bens culturais assim por horas. Foi realmente uma experiência de uma riqueza única. Foi muito legal. Sim, imagino que o carnaval também, é claro que no contexto de pesquisa, o carnaval não tenha sido procurado, mas talvez também possa ter acrescentado, né, bens culturais para a sua formação, Sim, no sentido sim, mais amplo. sim. Temos uma Várias pergunta. festas, eles são muito Ah, festeiros, imagino. né? Essa coisa assim, o Sim, Natal, a Epifania, né? Festas que a gente acaba nem dando muito sim, valor, né? Como a própria Epifania, para eles tem muita sim, festa, tem muito feriado, né? Tem muito enfeite, tem muita comida. sim. Não estão errados, não, né? Enfim. Não, estão certíssimos. André, tem uma questão da Leila aqui. Eu vou projetar para a gente, tá? Tem que ter uma introdução e, na sequência, faça essa questão. Então, a Leila diz: parabéns, gostei muitíssimo da fala e tem uma curiosidade, né? Não sei se está aparecendo para você, se você está conseguindo ler. Eu Tá sim. vou ler em voz alta. Do ponto de vista da pesquisa, já é possível identificar se o estágio no exterior modificará a sua pesquisa? E aí, continua. Em outras palavras, a linha adotada até então estava correta ou você precisará repensar? Né? Você deu o exemplo da influência papal na região de Ghent, por exemplo, e, enfim. Aí pensando especificamente na escrita, na tese, né, se isso já tem repercussão mais direta. Assim, eu tô, na verdade, eu posso dizer que a experiência ela acabou me dando muitas linhas, assim, muitos fios a seguir, né? Muitos caminhos a seguir. Não mudou a minha perspectiva em termos, por exemplo, das minhas opções teóricas ou da minha opção de método de análise de fonte, com relação a isso, não. Mas, por exemplo, com relação a isso, né? Esse exemplo que eu dei da influência papal naquela região ali, assim, não era uma questão, né? O que ficou claro na fala deles é que realmente não era uma questão. Então, o que muda um pouco é isso, assim, talvez eu não consiga verificar em todos os casos, talvez não haja uma simetria para todos os casos em termos de relacionamento com a hierarquia eclesiástica, né? Então, mas isso vai ser tratado na base da comparação, né? Então, assim, como a Andréia sempre fala para mim, a comparação ela prevê a assimetria, né? Então, uma das coisas que mudou com certeza foi isso, assim, essa questão de tratar a comparação entre tornar a comparação, porque antes eu não via com tanta clareza que eu estava comparando dois contextos tão diferentes, né? Como eu estava pensando em comparar 4 casos de mulheres religiosas, eu não estava pensando muito nessa comparação entre dois contextos tão diferentes. E eu acho que essa
estar lá, estar nos dois locais, deixou isso muito mais claro para mim, e isso é uma coisa que eu vou ter que dar conta na pesquisa, e eu acho que a partir dessas conversas eu tenho assim, já traçados mais ou menos os caminhos, como eu vou fazer isso na pesquisa, né? Como que eu vou deixar clara essa diferença entre os dois contextos na pesquisa. E eu acho que isso, sim, longe de ser um desafio imposto, né? Porque poderia ser isso, né? Eu fui lá arrumar um monte de problema para minha pesquisa. Eu acho que não. Eu acho que ganha, né, em termos, sobretudo por ser um trabalho de história comparada, por ser um trabalho do programa de pós-graduação em história comparada, ter ganhado uma perspectiva nova, justamente no que diz respeito à comparação, foi um ganho para a pesquisa. Perfeito, André, perfeito. Me parece sim que é isso, né? Um desafio que se acrescenta e, enfim, isso está no cerne do próprio comparativismo. Temos tempo para mais uma pergunta, vamos ver como estão os comentários. Os comentários todos de felicitação para a Andréia, né? Enfim, muitos colegas comparecendo aqui, né? Colegas de PEN e outros. Leila agradeceu a resposta, parabenizou mais uma vez. E nesse caso, Andréia, como a gente já está chegando no nosso tempo, talvez já seja a ocasião da gente passar a palavra para ti, para um comentário final, alguma coisa que você queira deixar registrado, que não foi perguntado, enfim, que a gente não alcançou. A palavra é toda sua. Bom, eu, assim, como palavra final, gostaria só de agradecer, né? Agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de falar aqui sobre a minha experiência. Em segundo lugar, agradecer pelo apoio enorme que eu recebi ao longo de todo esse processo, né? Agradeço, obviamente, a CAPES pelo financiamento. Claro. Agradeço, né, lá na Itália, a professora Marina Benedetti e ao Departamento de Estudos Históricos da Universidade de Milão. Agradeço ao programa de pós-graduação em História Comparada pela organização da seleção, pelo acompanhamento, e agradeço muito aos professores do programa de estudos medievais, em particular à professora Andréia Frazão, né, e aos colegas que acompanharam sempre a minha pesquisa, mas em particular as atividades desse período no exterior, todos acompanharam muito de perto, me deram muito apoio, em especial, né, o professor Tiago Porto, que me ajudou muito com vários detalhes da preparação para essa bolsa. E, em segundo lugar, dizer que eu não só incentivo outros colegas, né, que quiserem ter essa experiência, que façam, que, né, vão fazer, porque realmente é muito incrível, como dizer que eu estou totalmente à disposição para ajudar na preparação, nos detalhes da burocracia, enfim, vai ser um prazer ajudar e multiplicar essa oportunidade que eu tive em outras oportunidades com os colegas. Andréia, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pela fala, enfim, por trazer detalhes tão importantes, né, a respeito da experiência, inclusive que vão além daquilo que seria estritamente acadêmico, falar sobre a experiência que você viveu num momento tão bacana e acho que tão relevante para a tua pesquisa. Tenho certeza que sim, seu voluntariar, ajudar os colegas que tiverem interesse em se aprofundar no assunto, em entender melhor, é muito genuíno. Quem conhece você sabe que isso é muito genuíno. Agradeço sim, em nome do PEN, pela parceria já há muito consolidada que você estabeleceu conosco, né? E acredito que eu fale em nome da Leila, da Andréia, do professor Pachá e dos colegas, né, de mestrado, doutorado, de outras etapas. E agradeço também, é claro, a audiência que esteve conosco. Lembro de nos acompanhar, tanto na TV PEN quanto nas outras redes, a produção do nosso conteúdo, que, mais uma vez, ative as notificações, que sigam tanto o PEN UFRJ quanto o PEN UERJ nas redes, né? E que, enfim, nos aguardem até as próximas atividades. Uma boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.